Vai. Boa noite, bom dia, boa tarde. Nosso trabalho final de segurança e auditoria de sistemas, o grupo é composto pela Gisela, eu, Milena, e o Leonardo. Pode passar. Primeiro, eu vou falar da configuração do laboratório virtual. Inicialmente, a gente instalou o VMware, que é um gerenciador, de máquinas virtuais. O segundo passo foi instalar o Kali Linux, que é um projeto de código aberto, open source, e ele tem o foco, em ferramentas de invasão mesmo, tanto de auditoria e segurança. O BF, que é o browser é um browser utilizado para tirar vantagem de problemas XSS, e quando a gente usa ele, podemos fisgar, o navegador, como se estivesse enganando o mesmo usuário, de modo que ele navegue até o servidor indicado. Pode passar. E as ferramentas, que foram utilizadas também no ambiente, que a gente configurou, foi o Burp Suite, que é uma ferramenta, utilizada nos testes de segurança em aplicações web. E também a gente pode configurar um proxy, para capturar as solicitações e respostas, dentre as aplicações web utilizadas. Também é SQL Map, que é uma ferramenta utilizada para teste de penetração, para gerar automaticamente consultas SQL, Então, essas tarefas são realizadas utilizando o SQL Injection. E também o WebGoat, que é uma aplicação que foi projetada basicamente para ilustrar as falhas de segurança típicas em aplicações web. Dentro dessa ferramenta, a gente tem diversas, pode ilustrar diversas falhas, que a gente tem aí dentro das aplicações web. Bom, o primeiro capítulo que a gente começou a fazer os testes foi o capítulo de engenharia social. E a engenharia social, ela é basicamente uma das principais formas, de ataque utilizadas. A gente basta, às vezes, simular a ação do usuário ou conseguir enganar ele para a gente realmente conseguir penetrar e fazer os ataques. Nesse capítulo, a gente primeiro vai passar pelo Social Engineer Toolkit, que é uma ferramenta que a gente utilizou. Depois a gente vai pelos ataques webs e pela captura do payload com o spear phishing. No Social Engineer Toolkit, ele foi necessário para iniciar os testes. Então, ele já vem previamente instalado no Linux e tem como objetivo realizar ataques da engenharia social, como, por exemplo, o phishing. Então, eles são ataques baseados na web. Essa ferramenta, para a gente conseguir usar ela, foi necessário rodar o comando sectoolkit, como usuário root, e como primeiro passo para instalar ela, a gente não encontrou nenhuma dificuldade. Só para ilustrar, porque eu falei anteriormente, e também porque a gente fez um ataque um pouco parecido com o phishing, aqui eu trouxe mais ou menos como que o phishing funciona. Então, basicamente, o atacante ele vai clonar a página original e enviar um e-mail com um endereço malicioso para a vítima, realmente se passando pela página que o usuário quer acessar. Quando o usuário acessa, a página ela vai pedir os dados, como login e senha, afins. O atacante ele vai fazer o uso dos dados da vítima para benefício próprio. Então, ele pode vender, ele pode chantagear, ele pode fazer várias coisas. Após o usuário ter concluído aqui o passo 3 do login, o hacker, ele direciona o usuário para a página original, para ele não perceber o ataque que acabou de acontecer, e os dados, automaticamente aqui no momento 6, eles são enviados para o atacante. Após a instalação do set, a gente começou com os ataques web, porque é uns ataques com mais frequência dos testes de invasão, porque ele usa diversos elementos da engenharia social. E, bom, a autora, inicialmente, ela queria que a gente utilizasse o set, porém a gente não utilizou, a gente utilizou o SQL Map, que é nativo do Kali, e para realizar os ataques a gente usou o SQL Injection. O Map, ele consiste em ser basicamente uma ferramenta também open source, que possui um dicionário remoto de consultas. Então, com ela, a gente consegue identificar a versão e o tipo de base de dados utilizados na aplicação.
que permite com que a gente explore as injeções de consultas, né? Essa técnica ela é considerada uma ameaça de segurança por utilizar o conector ativo de aplicação com o banco de dados. Então, a gente se aproveita dos parâmetros, enviando a eles em tratamento de segurança para executar os comandos arbitrários. Para a gente conseguir instalar o SQL Map, foi utilizado o comando SQL Map Wizard, que tá, acho que logo, tá aqui no início, o SQL Map Wizard. E após isso, a gente simplesmente inseriu a gente colocou, né, qual era o tipo de ataque, se era, no caso que a gente selecionou o normal, a gente selecionou também o basic, e com isso o ataque, a gente inseriu também a URL da onde a gente queria atacar, e basicamente os passos adiante foram só concordar com os parâmetros que o próprio programa ia te direcionando. Eita, voltei. Pode ir, Milena. Então, né, foi utilizado, né, o spear phishing com o objetivo de gerar arquivos, né, maliciosos, objetificando, né, atacar o lado do cliente. Então, enviar esses arquivos por e-mail para conseguir fazer o ataque. Então, né, primeiramente a gente selecionou a opção 1, né, para fazer o spear phishing ataque. E pode passar? Depois a gente seleciona a opção 14, onde ele vai criar, né, um arquivo PDF para enviar para esse usuário. Pode passar. Aí a gente selecionou também a opção 2, né, que é para capturar, gerar ali nosso arquivo malicioso. Pode passar. E aqui a gente escolheu, né, usar uma conta Gmail para realizar o ataque. Aí aqui a gente inseriu o endereço de e-mail, que foi o sartorileo.fop@gmail.com. E pode passar. No passo... Opa, eu acho que... Eita, acho que foi. Deixa eu ver aqui. Tá pequeno para mim. Nesse passo, depois que a gente insere os e-mails, também a gente colocou alguns parâmetros, né, que foram utilizados durante o ataque para a gente conseguir que fossem enviados. Depois, nesse passo, a gente criou, né, via o Metasploit, um listener, que ele basicamente vai conseguir capturar o payload, né, que é uma carga de dados, caso alguém, né, abra o e-mail lá que tem um arquivo em anexo. Pode passar. E nos ataques de massa, né, que também são realizados via e-mail, ao invés... Opa, deixa eu só vir aqui. Nesse ataque, né, também é um ataque de engenharia social, né, e como a Gisela falou, é um dos ataques mais, né, comuns, porque a gente tem diversos casos, né, de grandes percas que tem através, até citando o caso, por exemplo, da empresa que eu trabalho, a gente tem muitos treinamentos, porque quando a gente clica, né, seja num arquivo, seja num link, né, que vem do e-mail malicioso, pode ter uma perda gigantesca, né, de dados, até mesmo, né, de dinheiro, né, de recurso financeiro. Então, nesses ataques em massa, né, primeiro a gente seleciona, né, ali a opção 5, né, que é a opção Mass Melee Attack. Pode passar. E depois a gente insere, né, os nomes dos arquivos com os endereços que a gente vai importar, né, e após, né, o endereço que a gente cria o e-mail, né, ele vai ser enviado, a gente tinha duas opções, né, tanto em formato de texto quanto em formato HTML. A gente optou por enviar um formato HTML e a gente criou o arquivo, né, na máquina, inserimos 3 e-mails. Pode passar, esses e-mails estão listados aí, como a gente... e como eu citei, né, nesses ataques, pode ter uma perda de capital muito grande. A gente tem o exemplo da Bárbara Corcoran, em 2020, ela é uma empresária, né, até apresenta o programa Shark Tank, que é um programa de curadoria para empreendedores, e o escritório dela recebeu um e-mail malicioso
onde esse e-mail solicitava, se passava por uma empresa de contabilidade e pedindo os dados, né, para fazer o pagamento mensal. E esses ataques, né, podem correr muito semelhantes a eles, né, cada vez tendem a se parecer cada vez mais com usuários verídicos. E a secretária dela clicou no link, fez o pagamento, então, né, usando os dados, né, do cartão dela, conseguiu perder aí quase 400 mil dólares, isso dá quase 2 milhões de reais. Pode passar. E aí, né, seguindo os passos, né, no nosso ataque, após a gente enviar o ataque, o Gmail bloqueou. O ataque não foi enviado com sucesso, né, porque o Gmail ele tem um mecanismo que bloqueia automaticamente. E, além disso, né, a gente recebeu uma notificação, né, no próprio dispositivo que tinha alguém tentando acessar, né, o aplicativo por meios de terceiros, né? Só que nesse caso era o próprio Léo, né, que estava tentando fazer o ataque. Ou seja, né, se o mecanismo do Gmail não tivesse, né, automaticamente fizesse esse mecanismo de segurança, o ataque teria sido bem sucedido. Foi também testado, né, tentar realizar o ataque para o endereço Outlook, só que também foi bloqueado, né, pelo protocolo SMTP, que é utilizado por esse provedor de e-mail. Pode passar. Bom, então as meninas apresentaram aí os testes de penetração do capítulo 11, né, relacionados à engenharia social, utilizando a ferramenta do SET para fazer os ataques de e-mail e usando o SQL para fazer o ataque de SQL Injection. E agora nós vamos falar do capítulo 14 do livro, que são os testes em aplicações web. Pode passar. Bom, no capítulo 14, a gente vai ver aí o uso da ferramenta Burp Proxy e alguns testes de penetração que o livro sugere. Bom, o livro ele sugere usar o Burp para fazer alguns testes na aplicação Book App, que é a aplicação que a autora desenvolveu no livro. E essa aplicação ela fica instalada na máquina virtual do Windows 7, né? A gente até criou e configurou a máquina, porém essa aplicação Book App, ela acaba que ela não está funcionando mais. Então a gente buscou outras formas, né, e outras aplicações e outras ferramentas para poder simular os ataques do capítulo 14. Pode passar. Então eu vou falar um pouco aqui de duas ferramentas, que é o Burp Suite e o OWASP Zap. Ambas são ferramentas para a realização de testes de segurança em aplicações web. Bom, essas ferramentas elas têm alguns recursos, como scanner, das requisições, interceptação das requisições e também alguns outros recursos que podem ser usados para testes de penetração. No caso da Burp Suite, tanto da Burp Suite quanto da OWASP, nós usamos o recurso do proxy. Então, o proxy, o que é o papel dele? Ele fica intermediário entre a máquina, né, que a pessoa que está usando a máquina enviando a requisição para o navegador, e o navegador, de modo que ele consegue interceptar todas as mensagens trocadas. Então, a gente usa o proxy, né, para interceptar as requisições e os tráfegos de dados HTTP realizados pelo navegador e entre o usuário da máquina. E por meio do proxy, a gente consegue alterar o conteúdo dessas mensagens e reenviá-las para o navegador, para a aplicação que você está acessando, sem o cliente perceber. Então, ele envia uma request HTTP para o navegador, o proxy captura essa request, a gente consegue alterar essa request e mandar para o navegador de forma que o usuário não perceba. Pode passar. Não passou. Aí. Bom, então aqui nós temos a interface do Burp Suite, né? E como eu disse, a gente está usando o recurso do proxy. Então ele tem vários recursos ali e nós vamos usar, de acordo com a autora mesmo, né, o proxy para interceptar as requisições.
Então, assim, aqui está um exemplo, né, de uma interceptação que nós fizemos no nosso teste. Eu instalei o Burp Suite no Linux, né, no Kali, e tentei fazer um acesso a um site através do IP da máquina do Windows 7, que é esse IP 192.168.403. E aí, então, ele interceptou aqui a mensagem HTTP. Foi um método GET para o site, no caso, o site-alvo foi webmailseguro.com.br. O host é o IP da minha máquina Windows 7, né? O user agent é o navegador que eu estou usando no Kali, que é o Mozilla. E aqui é só para mostrar o exemplo de como que ele captura essas mensagens e mostra para a gente na interface da ferramenta. Pode passar. Bom, aqui, então, tem a interface do OWASP Zap, que ela é semelhante à do Burp Suite, né? Nós temos aí a configuração da URL que a gente vai tentar acessar e o browser. Então, aqui, o URL to Explorer, a gente coloca o webmail seguro, no caso, ou qualquer outro site, e abre o browser, que no caso ele está setado o Firefox. Aqui embaixo, onde tem esse retângulo vermelho, é onde nós vamos ver as requisições que irão ser capturadas pela ferramenta. E ela fica mostrando ali todas as requisições. Tem o ID, o tempo, a URL que foi acessada, qual método que foi usado, mostrando ali. Pode passar. Um dos ataques desse capítulo é o XPath Injection. E nós usamos esse ataque combinado com a ferramenta WebGoat, que já foi abordada na disciplina, né? Dentro dessa ferramenta, como as meninas já falaram, tem diversos tipos de testes de penetração, e um deles é o do XML, que tem a ver com o XPath Injection. E aí, né, nessa ferramenta, nessa atividade, a gente tem o objetivo de tentar fazer uma injeção de XML, né? E a objetivo do teste é tentar listar o diretório root do sistema. Então a gente tem ali uma postagem de alguém simulando, né, uma postagem de alguém numa rede social, e tem um campo de comentários. E nesse campo de comentários ele é vulnerável porque ele aceita, né, você colocar comandos ali XML. Então a ideia é colocar um comando XML, interceptar a mensagem enviada para o navegador, né, do site do WebGoat, no caso, via HTTP, e alterar esse comando XML para fazer o que a gente quer, no caso, né, o invasor fazer o que ele quer. Pode passar. Então nós usamos aqui a WASP Zap para poder fazer esse tipo de ataque. Do lado esquerdo, nós temos, então, a mensagem que foi o request para o site do WebGoat, né? No caso, lá no exercício, quando a gente tentou comentar alguma coisa. Então, a gente comentou um comando, ele capturou essa requisição HTTP. Nesse momento, a gente pausa a leitura da ferramenta, o scanner da ferramenta, para a gente poder alterar o conteúdo dessa requisição. Então, embaixo, em cima tem os dados da requisição HTTP, né? Foi um método POST. E embaixo nós temos o retorno do site, né? Ele retorna de acordo com o que a gente comentou lá no método, né? no WebGoat, no exercício. E aí a gente alterou para esse código que está aí, que é o tipo documento, um elemento, nós estamos realizando uma atividade, essa atividade ela vai pegar um dado do PC. No caso, é listar o diretório root. E quando a gente altera esse conteúdo e reenvia essa requisição post para o WebGoat, ele nos retorna, né? Então, aqui do lado direito, a gente consegue ver a resposta da request. E embaixo, a gente consegue ver o que o WebGoat vai nos retornar, né? O que no caso, a aplicação web vai nos retornar. Então, a gente vê aqui no campo feedback que ele retorna a mensagem de congratulations, né? Ou seja, parabéns, você conseguiu completar a tarefa. Ou seja, a gente conseguiu obter o endereço do diretório root, que era o objetivo proposto no exercício. A gente conseguiu fazer a injeção do XML. Pode passar.
Bom, então, a conclusão, né? Durante a disciplina e com a realização do trabalho, a gente pode ter contato com diversas técnicas de invasão, né? Criação e configuração de ambientes virtuais, de máquinas virtuais. A gente pode compreender um pouco sobre os tipos de vulnerabilidade de segurança que os sistemas têm, principalmente os sistemas web, que é o foco do nosso trabalho, e como essas ferramentas de teste de penetração elas podem explorar essas vulnerabilidades de segurança. Bom, não foram todos os testes que nós conseguimos obter sucesso aí na invasão, e a gente também não conseguiu simular todos os testes de penetração propostos no capítulo 14. Muito obrigado, e essa foi a apresentação do nosso trabalho.